Alguns dias antes, no fim de semana, depois do Real Madrid ter vencido o Girona por 4-0, o Girona, que é a grande surpresa do Campeonato Espanhol, é o vice-líder do Campeonato Espanhol, não será campeão, mas é bem provável, a gente já pode dizer, que o time aí da Catalunha estará na Champions League do ano que vem, né? E depois daquele jogo, o Ancelotti disse categoricamente que Vinícius Júnior é o melhor jogador do mundo. Até perguntaram para ele, e o segundo? Ele falou, o segundo é o Bellingham. Aí o terceiro é o Rodrigo, o quarto é o Valverde, deu aquela desconversada. Porque é um bom debate, né? Quem é o grande jogador do Real Madrid, o Vinícius ou o Bellingham? Bellingham que estava machucado, por isso que não jogou contra o Leipzig. O Vinícius Júnior fez jogo de melhor do mundo na Alemanha, Arantes? Ah, não, né? O jogo de melhor do mundo do Vinícius Júnior foi contra o Girona, né? Contra o Leipzig, o Vinícius fez um bom jogo, até nem achei ruim. O Rodrigo eu achei bem abaixo do que a gente esperava, mas não foi o cara que desequilibrou o jogo para o Real Madrid. Ele fez uma jogada absolutamente incrível, em que ele corta duas vezes o jogador do Leipzig, acho que era o Klostermann, o zagueiro, e dá um toque assim de lado de pé, a bola bate na trave. Ele participou muito bem ofensivamente. O Real Madrid não chegou tanto assim, mas quando chegava quase sempre era pelos pés do Vinícius. Mas o jogo de melhor do mundo dele foi o jogo de sábado, né? E vamos ver quantos jogos desse o Vinícius pode continuar nos proporcionando aí nos próximos meses, né, dessa reta final de temporada, porque realmente o jogo de sábado foi um jogo para colocar ele na conversa, né? Nessa conversa de melhor do mundo que hoje tem, na minha opinião, o Haaland, o Mbappé e o Bellingham, né? O Vinícius entra aí como um quarto elemento nessa conversa. Você citou um tema muito interessante, porque o Bellingham é companheiro do Vinícius no Real Madrid. Aí na Espanha, aí onde você vive, para os especialistas, para os comentaristas, ex-jogadores, jornalistas que opinam sobre futebol, entre Vinícius Júnior e Bellingham, quem está na frente? Se a gente olhar só para o Real Madrid aí. Eu acho que, olhando essa temporada, né, a temporada do Bellingham, ela é uma temporada mais de melhor do mundo que a do Vinícius, por dizer de alguma maneira, né? É uma temporada que o Bellingham já fez 20 gols, é o recorde de gols dele em uma mesma temporada. Ele é a cara do Real Madrid hoje, né? O cara do Real Madrid é ele. Ele chega, pega a camisa número 5, que era do Zidane, e realmente chega como se ele tivesse jogado a vida inteira no Real Madrid. E o Vinícius passou por duas lesões, né? As duas lesões talvez mais graves da carreira dele. Então, o momento hoje ainda é do Bellingham. Mas esse jogo de sábado do Vinícius realmente foi impressionante. Mas é aquela história, foi um jogo impressionante e que o Real Madrid ganha por 4-0 e o Bellingham faz 2 gols, né? No grande jogo do Vinícius, o Bellingham fez 2 gols e também foi muito importante. Hoje eu acho que o Real Madrid, o torcedor do Real Madrid e o jornalista, especialista em Real Madrid, né, por dizer assim, o Bellingham é o brinquedo novo, né? Ele tem aquele brinquedo espetacular que é o Vinícius, mas o Bellingham é o brinquedo novo que chegou esse ano, que ele acabou de tirar da caixa. Então existe um encantamento também maior com o Bellingham nesse momento do que com o Vinícius. Muito bem. Daqui a pouco eu estou dando uma olhada aqui na nossa enquete. Votem quem foi o melhor, o grande destaque dessa primeira parte aí de jogos de mata-mata da Champions. De Bruyne pelo City. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse jogo do De Bruyne. Tem um dado impressionante de gols dele em mata-mata com a camisa do Manchester City. O Lunin, que foi o goleiro ucraniano, que começou a temporada no banco, né, Arantes? Courtois machuca, o Real Madrid vai buscar o Kepa, e o Kepa ele tem uma capacidade de virar reserva de qualquer um em qualquer lugar, que é impressionante, né? Mas o Lunin tá bem, né? O goleiro ucraniano. Tá? Hoje ele é indiscutível ali, né? Tá muito bem, o Lunin tá muito bem. O Lunin foi campeão sub-20 com a Ucrânia, campeão mundial sub-20 com a Ucrânia, foi convocado foi chamado, né, contratado pelo Real Madrid, mas era aquele goleiro que não jogava nunca. Aí a lesão do Courtois, como você falou, o Real Madrid pega o Kepa joga alguns jogos, eles mais ou menos se revezam ali, e o Lunin fica para a posição, era a estreia dele pelo Real Madrid na Champions League, fez realmente um jogo fantástico, né? É um desses goleiros que fica ali na sombra, né? Durante muito tempo a gente não consegue ver a qualidade dele porque tem o Courtois na frente dele, talvez um dos 3 melhores goleiros do mundo hoje.
o Kepa é impressionante, né? O Kepa conseguiu fazer o Mendy ser o melhor goleiro do mundo, né? Não é pouca coisa, né? O que o Kepa conseguiu. Ele conseguiu ser reserva do Mendy, e o Mendy, na temporada em que foi titular, foi o melhor goleiro do mundo. O Mendy, goleiro do Chelsea, hoje no futebol da Arábia Saudita. Muito bem. A gente vai receber nosso primeiro convidado hoje. O nosso fim de papo da Champions League vai ter essa característica, vocês vão ver, vão acompanhar com a gente nas quintas-feiras. Vamos ter vários convidados aqui ao longo do nosso programa. E hoje temos como convidado especial o Leandro Stein, que é uma referência em futebol alemão, sabe tudo de futebol alemão. Vamos ver se o Leandro já aparece na tela, porque eu estou com um certo delay aqui. O Leandro Stein vai falar com a gente, olha ele aí, sobre essa derrota do Leipzig, olhando com o ponto de vista aí do RB Leipzig, mas principalmente, claro, da derrota do Bayern de Munique, o gigantão Bayern de Munique que perdeu para Lazio por 1-0. Tudo bom, Leandro? Um grande abraço tê-lo aqui, é um prazer, muito obrigado pelo convite. E olha, por esse ângulo, bom, 2 times alemães perdendo, né? Mas pelo ângulo do Leipzig, se a gente olhar, né, no ano passado empatou com o City, levou de 7 na partida de volta. Dessa vez jogou melhor que o Real Madrid, mas apanhou. O Leipzig tem alguma esperança de conseguir um milagre lá no Bernabéu, Leandro? Um abraço. Obrigado pelo convite, boa tarde para vocês. E, bom, não tenho tanta esperança assim no Leipzig, mas acho que foi um jogo acima das expectativas do que se imaginava, né? O Leipzig vem numa temporada não tão boa, porque o time, individualmente, alguns destaques têm aparecido bem, né? O Xavi Simons tem feito de uma temporada, o Openda no ataque tem jogado muito bem. É uma temporada de renovação, né? Pensando que jogadores importantes saíram do Leipzig, o Nkunku, o Szoboszlai, muita gente boa acabou saindo do time e os substitutos vêm rendendo bem, porém, coletivamente, o time não tem se apresentado tão bem assim, teve alguns problemas de lesão também, mas esse jogo especificamente contra o Real Madrid, eu vi como uma atuação positiva do Leipzig, pensando naquilo que o time conseguiu produzir, pensando que o Lunin, né, como vocês também falaram, foi um dos melhores em campo, teve esse papel decisivo, mas aí em qualidade do Real Madrid também, do que fez o Brahim Dias no lance do gol, até de bola na trave depois, né, o Vinícius poderia ter conseguido ampliar essa diferença. Assim, 1-0 não é o melhor dos mundos para o Leipzig, mas pensando na atuação do time, no que é a temporada, no que vem um momento instável do time na Bundesliga, esse 1-0 não sai como um saldo tão ruim, mas reverter no Bernabéu contra o Real Madrid e na Champions, né, o Real Madrid na Champions, é bem difícil imaginar uma grande reviravolta aí. Júlio, o Leandro estava falando, não, ele estava falando, né, que é difícil para o Leipzig reverter o 1-0 contra, né, no Bernabéu na Champions. Eu imagino que se o Leipzig estivesse ganhando por 1-0 com 35 minutos do segundo tempo no Bernabéu na Champions, ainda assim seria difícil para o Leipzig, né? Porque o Real Madrid realmente na Champions tem essa coisa dos jogadores, parece que eles se olham ali no final do jogo, na reta final do jogo e falam, olha, a gente é o Real Madrid, cara, a gente vai ganhar o jogo. E eles conseguem realmente coisas incríveis no Bernabéu nesses momentos mais decisivos, né? Mas realmente, né, o Leandro citava, o Stein citava alguns jogadores que o Leipzig revelou nos últimos anos, né? O Szoboszlai, que está no Liverpool, o Nkunku, que está no Chelsea, o próprio Upamecano, que hoje que foi expulso, né, no jogo do Bayern, a gente já vai falar do Bayern, também saiu do Leipzig, o Mukiele, que foi para o PSG, enfim. É um dos times que mais tem revelado jogadores realmente nas últimas temporadas europeias. Consolidou-se aí como um time que revela e manda para outros times maiores, né? É curiosa essa característica do Leipzig. E se o Júlio quiser, a gente vai mudando de jogo já. Vamos falar desse Bayern de Munique, desse Lazio Bayern de Munique, né, Júlio? Vamos falar assim, Leandro. O Bayern está em segundo lugar na Bundesliga, né? Está atrás do Bayer Leverkusen. Estamos todos muito preocupados com a saúde de Harry Kane, afinal de contas, o rapaz saiu do Tottenham para ir para o Bayern de Munique para ganhar alguma coisa na vida, e o Bayern já perdeu a Supercopa, já foi embora da Copa da Alemanha, já perdeu a primeira na Champions League, já está atrás da Bundesliga. O que está acontecendo? Essa maldição aí é de verdade, ô Leandro? Pelo jeito, hein? Eu não acredito muito em maldição, porque individualmente o Kane tem correspondido, né? Coletivamente o Bayern de Munique
tem sido uma bagunça, e aí é uma herança desse período do Tuchel, né, que, enfim, não tem emplacado no Bayern de Munique, desde que assumiu o time em circunstâncias controversas na demissão do Julian Nagelsmann, mas coletivamente o Bayern de Munique tem sido um catado nesses últimos tempos, né? O jogo contra o Bayer Leverkusen foi bastante emblemático, porque foi um banho de bola do Bayer Leverkusen e uma amostra gigantesca de como hoje em dia a equipe do Xabi Alonso é muito mais equilibrada, muito mais organizada, especialmente o Bayern de Munique pensando essa questão de desequilíbrio entre o que oferece no ataque e o que não oferece na defesa. E esses 2 últimos jogos, ainda assim, o time não conseguiu produzir nada no ataque, né? Assim, esse jogo contra a Lazio, existia uma expectativa de que o Bayern poderia levantar poeira em relação ao que foi a derrota no confronto direto da Bundesliga. O primeiro tempo do Bayern eu avalio como positivo, né? O time entrou com uma formação mais básica ali, sem invencionices do Thomas Tuchel, que prejudicou contra o Bayer Leverkusen. Criou bastante contra a Lazio, né? Só que a pontaria não estava muito em dia ali. O time se mostrou um tanto quanto nervoso na hora das conclusões. Muitos chutes para fora, né? O Musiala teve uma boa chance, o próprio Kane teve uma batida por cima que não costuma errar, Kimmich errou o alvo. E aí, no segundo tempo, o time pareceu se desconcentrar, perdeu um pouco esse ímpeto. E a Lazio, que também não faz uma temporada brilhante, mas tem uma estrutura muito clara, né, com o trabalho do Sarri, conseguiu jogar nos contra-ataques, a partir de uma roubada de bola, criou o contra-ataque que gerou o lance do gol, e esse lance foi capital, né, porque, enfim, o Upamecano, além de cometer o pênalti, acaba sendo expulso pela solada dentro da área, o Immobile consegue marcar o gol da vitória por 1-0, e aí um Bayern que tinha o domínio da posse de bola, mas era pouco produtivo, com um jogador a menos, não conseguiu fazer nada na reta final, né? E um símbolo disso é que nessa partida o Provedel, o goleiro da Lazio, não fez uma defesa sequer, não teve chute certo sequer do Bayern de Munique nos 90 minutos. Lembrando também que contra o Bayer Leverkusen foi um só chute certo do Bayern, ainda aos 25 minutos do primeiro tempo, e um chute que não foi muito difícil para o Radrecki defender. Então mostra também como o Bayern, ainda que viesse produzindo ofensivamente para sustentar a sua situação nas competições, nesses 2 últimos jogos foi nulo, né? Os 2 adversários conseguiram fechar muito bem o Bayern, anular um pouco essa força do ataque, e também o Harry Kane, que ficou devendo nas 2 partidas. Essa estatística é impressionante, hein, Arantes? Olha só, o Bayern de Munique finalizou 17 vezes contra o gol da Lazio, 0 no gol, 17 vezes. O jogo inteiro lá, os caras erraram 17 chutes a gol. É brincadeira, hein, Arantes? E aí a gente olha, você vê a escalação do Bayern, né? Você pensa, mas o Bayern pode ter, talvez tenha caído, olhando a escalação, a qualidade do elenco não seja mais a mesma, mas não é o caso, né? A questão é que o Sané faz uma temporada bem pior do que as anteriores, né? O Musiala, que é um cara que apareceu muito bem, que na temporada passada fez 16 gols, nem é tão a dele fazer gol, mas que apareceu muito bem na temporada passada, esse ano não está também rendendo, enfim. Mas se você olha o time do Bayern, né, tem Goretzka, tem Kimmich, tem Thomas Müller, é a mesma base ali daquele Bayern que a gente viu ganhar a Bundesliga aí uma década seguida, né? E a defesa, né, que o Stein falava também, tem o Upamecano, que foi expulso, né, que acabou sendo, inclusive, foi vítima de racismo dos torcedores da Lazio, enfim, é um outro assunto que saiu desse jogo também. E o coreano, né, o Kim Min-jae, que foi um dos grandes jogadores do Napoli, campeão italiano no ano passado, e que no Bayern de Munique também não tem rendido especialmente bem, né? É realmente uma temporada... olhando o elenco, você acha que não, né? Você acha que o Bayern tem condições de chegar, e o Bayern se impõe muito por isso, né? Pela força que tem, pela qualidade dos jogadores, pela tradição que tem na Champions League também, mas realmente o jogo de ontem eu vi ali, eu estava mais focado no PSG, vi o Bayern de rabo de olho, mas o segundo tempo, que foi o que eu fiquei mais atento, realmente não deu muito, não deu grandes sensações, não foi realmente muito inspirador o segundo tempo do Bayern. Ô, Leandro, você falou de invencionice do Tuchel, do Thomas Tuchel no jogo contra o Bayer Leverkusen, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor
qual foi essa invencionice dele contra o Leverkusen, que depois, e como que ele agiu contra a Lazio, né? Não sei se foi muito criticado na Alemanha, e já emendo se você acha que o Bayern tem jeito até o fim da temporada. O Bayern reverte contra a Lazio, e se você acha que dá para buscar o Bayern, o outro Bayern, quer dizer, o Bayern sem M, o Bayern Leverkusen, lá na Bundesliga. Bom, sobre as invencionices, o Thomas Tuchel ele tentou espelhar o sistema do Xabi Alonso nesse confronto direto, né, jogando num 3-4-3, e o sistema com 3 zagueiros estava exposto ali, não funcionou, e a principal invencionice foi a escalação do Sacha Boey como Alfredo, ele que é ala direito barra lateral direito, foi um jogador contratado nessa janela de inverno agora em janeiro do Galatasaray, e que fazia 4 anos que não jogava pelo lado esquerdo da defesa, acabou tomando um baile, teve muitas dificuldades, e emblematicamente o jogador que marcou o primeiro gol nas costas dele foi o Stanisic, que é um jogador que pertence ao Bayern de Munique, um lateral direito que está emprestado ao Bayer Leverkusen, e que, assim, aí gera também um questionamento sobre a própria política de contratações do Bayern de Munique, né, que procurou um lateral direito durante muito tempo, durante a janela de transferências do início da temporada e agora de meio de temporada, tanto que buscou o Boey, mas tinha esse jogador, o Stanisic, por lá e acabou emprestando ele para o Bayer Leverkusen. Isso gerou críticas até. Enfim, isso mostra também que mesmo com a saída de importantes na direção do Bayern, né, o Salihamidzic, o Oliver Kahn, depois de toda a temporada conturbada em 2022-23, ainda há muitos erros nessa montagem de elenco do Bayern de Munique. Sobre a questão sobre a mudança, né, dessa vez o Bayern de Munique jogou num 4-2-3-1, que é o mais básico sistema do Bayern de Munique, até pensando em períodos anteriores, em períodos de conquistas anteriores, jogadores mais acostumados, mas cabe lembrar também que o Bayern de Munique tem alguns problemas de lesão, né? Alphonso Davies está fora, Gnabry está fora, o Coman está fora, são jogadores importantes que não estão à disposição, mas o elenco se mostra um tanto quanto curto, né? Pensando até que nesse jogo contra a Lazio foram realizadas só 3 alterações, parece que o Tuchel também não confia muito no banco de reservas, considerando que alguns jogadores dentro de campo não estavam rendendo o suficiente. Sobre esse confronto com a Lazio, 1-0 pensando na Alemanha é totalmente reversível. A questão é como vai ser essa postura do time em tentar atitude, em tentar mudar a maneira como vem jogando, a maneira como vem se comportando nos jogos, né? Porque o Bayern de Munique ele caiu muito de rendimento, principalmente nessa volta da pausa de inverno na Alemanha. Se durante a primeira metade da temporada o time vinha rendendo bastante ofensivamente, mas com claros problemas na defesa, nesses jogos mais recentes tem tudo sido um problema, né? O time deixou de ter esse poderio ofensivo tão claro, até por jogadores que não estão rendendo tanto, né? O Sané fazia um bom início de temporada, talvez o melhor momento dele no clube, e não tem rendido nesses recentes. O próprio Harry Kane também está com dificuldades. Desde a Copa do Mundo não tem rendido bem. Então a questão do Bayern é quando vai acontecer essa mudança de atitude, essa mudança de postura do time. Para um jogo contra a Lazio na Alemanha, Champions, enfim, parece reversível. Mas pensando na Bundesliga, ainda que o segundo turno tem um longo caminho pela frente, o Bayer Leverkusen hoje em dia é um time muito mais dado, muito mais equilibrado, funciona coletivamente de forma inegavelmente melhor do que comparado com o Bayern de Munique, e até individualmente, né, eu estava olhando a revista Kicker, tem como se fosse uma bola de prata deles, né, uma premiação bastante tradicional para os melhores do campeonato, e os 7 melhores do campeonato são do Bayer Leverkusen. Sim, é um absurdo, isso nunca tinha acontecido em 15 anos que eu acompanho essa pontuação, ao menos. E mostra como o time vem rendendo incrível, muito bem como um todo. Já o Bayern de Munique não entrega, né? Se pensar que antes, individualmente, os jogadores estavam sustentando esse desempenho na Bundesliga e agora nem isso vem acontecendo, fica um pouco de dúvidas. Ainda é o Bayern, ainda é um time que domina o campeonato,
mas o Bayer Leverkusen mostrou com o elenco sabendo rodar bem as peças, né? Pensando que o time teve problemas de desfalque por Copa Africana de Nações, por lesões e tudo isso, o time continuou rendendo bem nesse início de segundo turno. Parece bem difícil o Bayern de Munique conseguir reverter por aquilo que apresenta em campo, mesmo que seja multicampeão da Bundesliga e mesmo que a distância de 5 pontos não pareça tão distante assim, né? Tão impossível, né? Legal, se tá ruim pro Bayern, imagina pra nós, hein? Imagina pro Goiás e pra Luz, hein, Thiago Arantes? Meu Deus do céu, hein? Olha, obrigado, Pro viu, São José Leandro? tá bom, viu? São José, você é de São José tá voando na Série A2 do Campeonato Paulista. Pois é. É na A2, né, que o São José tá voando, é na A2 mesmo, né? Líder. É na A2, vai. Muito bem, vai subir o São José. Grande São José, finalista do Campeonato Paulista de 1989. Meu caro Leandro Stein, muito obrigado, viu, pela tua presença, uma referência no futebol alemão. Valeu, nos ilustrou muito bem a situação do Leipzig e do Bayern de Munique. Pelo jeito, né, não confiamos muito nas chances do Leipzig, mas confiamos nas chances do Bayern, pelo menos contra a Lazio. Valeu, Leandro!